A seguir, Hora da Notícia. Um problema nas artérias do cérebro que pode se manifestar em qualquer idade e muitas vezes não apresenta sintomas. No programa de hoje, nós vamos conhecer os tipos de aneurismas. Características do comportamento de crianças que podem indicar transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nosso convidado para falar sobre este assunto é o psiquiatra Cláudio Wagner. Microempreendedores individuais em débitos com a Receita Federal podem parcelar os valores atrasados. Quem vai explicar como funciona o programa é o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro Ramos. E ainda arte urbana para deixar Passo Fundo mais colorida. Quer ver? A gente mostra como ficaram as escadarias no centro da cidade. Hoje é terça, 11 de julho, é hora da notícia. A gente começa o programa de hoje falando sobre saúde. Você sabe como prevenir e quais os sintomas de um aneurisma? Essa doença, que é mais comum em mulheres, é um dos principais riscos para quem fuma e também para quem consome bebidas alcoólicas em excesso. Tudo estava muito tranquilo para dona Juraci até que sentiu uma coisa estranha. Estava trabalhando lá fora, pegando lenha para trazer para a cozinha e me deu aquele tiro, eu digo um tiro na cabeça, e daí não lembro mais de nada. A partir daí foi mais de um mês de internação e muita dificuldade para entender o que realmente tinha acontecido. Hoje é essa cicatriz a responsável por contar um pouco dessa história. É que a dona Juraci foi diagnosticada com aneurisma. Chegou a ter só 4% de expectativa de vida, mas conseguiu voltar para casa. Só que para isso acontecer, ela teve que passar por uma cirurgia bem complicada. Para a gente entender, o aneurisma é uma espécie de dilatação anormal de uma das artérias do cérebro. Isso geralmente acontece nos pontos mais frágeis, onde tem uma espécie de bifurcação, meio que um encontro dessas artérias. Eu costumo dizer para os pacientes que o aneurisma parece uma bolha, né, na parede da artéria, como aquelas imagens que a gente vê nas câmeras de bicicleta, né? E isso não precisa acontecer necessariamente no cérebro. Pode ser uma artéria do coração, do rim, do abdômen, de qualquer lugar. Só que realmente as do cérebro costumam ser as mais graves. Isso porque elas estão muito ligadas com o acidente vascular cerebral, o temido AVC. O aneurisma não é uma doença tão frequente quanto o AVC isquêmico, representa apenas 5%, mas ele é tão grave quanto o AVC isquêmico, deixa muitas pessoas com sequelas neurológicas. Explicando, o isquêmico é o tipo mais comum e mais grave de AVC. Depois tem o hemorrágico, que atinge mais ou menos 15% das pessoas que sofrem dessa doença. No fim, quem sobrevive precisa se readaptar completamente. Um exemplo é a dona Nedi, que também sofreu disso e agora vai aos pouquinhos tentando voltar à rotina normal. A fonoaudióloga, meu marido pegou para mim poder falar direito. Foi indo aos poucos, assim, eu fui me recuperando. Mas uma coisa boa que aconteceu comigo foi que eu parei de fumar. Nunca mais fumei depois de sair do hospital. Ainda bem, viu? É que o tabagismo está entre os principais fatores de risco para desenvolver um aneurisma. Além disso, tem também o consumo excessivo de álcool. Diminuindo drasticamente a quantidade desses dois elementos, você consegue prevenir um aneurisma. Fora, claro, todas aquelas precauções que todo mundo já sabe, que é o cuidado com a alimentação e a prática regular de exercícios físicos. Aí foi recuperando devagarinho e, graças a Deus, hoje está quase que normal. Ai, que bom. Então agora é só seguir adiante mesmo, né? Isso, agora é só seguir a vida e esperar que não aconteça mais. É verdade. Crianças travessas, desatentas, com baixo rendimento na escola e que não conseguem ficar paradas por muito tempo. Cerca de 5% das crianças em idade escolar apresentam o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, uma doença que
pode seguir pela vida adulta. Bom, amanhã esse assunto ele vai ser tema de um encontro promovido pela Faculdade de Medicina da UPF. A gente vai antecipar aqui um pouquinho dessa discussão, por isso nosso convidado de hoje é o médico psiquiatra Cláudio Wagner, também professor na Faculdade de Medicina. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio, ao UPF TV, e a gente quer começar já entendendo quais as características, que situações auxiliam a gente a compreender que essa criança tem hiperatividade e tem o transtorno do déficit de atenção. Bem, primeiro, é uma criança que ela tem um funcionamento diferente de outras crianças. Ela pode se apresentar com desatenção, ela pode se apresentar com hiperatividade e ela pode se apresentar com impulsividade. A grande pergunta é assim que as crianças em geral elas são mais ativas do que o habitual. Quando isso então se torna um transtorno? Tem dois aspectos fundamentais. Quando há sofrimento clínico significativo, ou seja, a criança começa a ser excluída da roda dos amigos, e quando isso traz prejuízo funcional. Se houver esses dois aspectos no comportamento da criança, a gente tem que levantar a suspeita de que ela tem um transtorno e não é uma mera ação, maior atividade daquela criança. Porque, no geral, as crianças não param quietas, fazem travessuras e também têm seus momentos de desatenção. A dificuldade está justamente em fazer o diagnóstico correto. Quem é que pode fazer esse diagnóstico, doutor, e quanto tempo isso demora? Eu te diria que deve fazer o diagnóstico aquele profissional que recebeu um treinamento a respeito desse transtorno. A gente encontra neurologistas, psiquiatras, psicólogos, mas o mais importante é aquela pessoa que passou por um processo de aprendizagem durante a sua formação. O professor na escola não pode dizer seu filho é hiperativo. Ele pode indicar e solicitar à família que busque por orientações. Isso é o correto. É verdade. O professor e a escola têm um papel importante, porque como esse aluno ele fica muito tempo na escola, o professor percebe, principalmente se ele for hiperativo, que é uma criança que nunca para sentada, que está sempre cutucando o colega. Isso não uma vez, nem duas, nem três, sempre, todos os dias e com todos os professores. Então, isso chama a atenção do professor. E o professor pode levantar essa suspeita e encaminhar essa criança a um profissional que vai fazer o diagnóstico. Agora, essa coisa de não parar sentado, não parar quieto, doutor, vale, por exemplo, para quando a criança senta para fazer uma refeição ou vai escovar os dentes, tarefas básicas do dia a dia, ela não consegue concluir. Que exemplos na prática o senhor pode nos trazer de uma criança hiperativa? Isso mesmo. Tu falaste um aspecto importante. É uma criança que ela não tem só esse sintoma de hiperatividade em apenas um ambiente. Ela vai ser assim na escola, ela vai ser assim em casa com os pais, ela vai ser assim em várias atividades que ela for executar. Ela não consegue, ela tem uma inquietude, uma energia aumentada. Não é que ela não queira se controlar, ela não tem controle sobre a sua ação. Para ajudar um pouco mais os pais, ela consegue assistir um filminho até o fim ou ficar um bom tempo presa aí na televisão ou nos joguinhos eletrônicos? Tu falaste um outro aspecto extremamente importante. Quando a criança tem interesse numa atividade, ela pode ficar atenta. E isso muitas vezes engana os pais e pode enganar os profissionais, achando que essa criança não tem hiperatividade. Porque quando ela faz uma atividade que a interessa, ela consegue prestar atenção, mas isso não exclui o diagnóstico. Como é que acontece o tratamento, doutor? O tratamento ele é multimodal, ou seja, tem vários profissionais que devem atuar com essa criança. Então nós temos o médico, o psicólogo, o psicopedagogo e a escola, que tem papéis importantes, cada um com a sua especificidade, vamos dizer assim. A gente está falando na utilização de medicamentos também. Com certeza, Thaís, porque é um transtorno de origem neurobiológica. Não é um transtorno causado pela forma como os pais educam os filhos. Não é causado por questões emocionais da criança, nem da família. Pode ser piorado por questões emocionais. Se uma família não consegue dar limite para uma criança, essa criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai ficar muito mais disfuncional pela dificuldade dos pais darem esse limite, mas não é causado pela falta de limites. Se a gente tiver uma criança que tem uma disfunção causada
pela forma como os pais educam a criança, a gente pode ter uma certeza. Não é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí é mais fácil resolver. Começa pela mudança no comportamento dos pais. Com certeza, é verdade. Bom, doutor Cláudio, tem uma idade que esse problema aparece com mais frequência? Sim, quando a criança entra na escola, a partir dos 6, 7 anos de vida, porque aí ela vai ser exigida no sentido de ter que prestar atenção para coisas que não são tão prazerosas. E aí vai aparecer essa disfuncionalidade. Só para a gente concluir aqui, a criança que não recebeu o tratamento adequado ou que não receber nem o diagnóstico, ela vai se tornar um adulto também hiperativo e com dificuldades de atenção? Ela pode ter uma permanência do transtorno na vida adulta e isso pode refletir com uma série de problemas. São pessoas, geralmente adultos, que começam vários cursos e não terminam, têm vários relacionamentos afetivos, têm acidentes de trânsito com frequência, enfim, há um prejuízo funcional significativo na vida adulta. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa palestra amanhã à noite, amanhã à noite, né? Amanhã à noite, na faculdade. Amanhã de tarde. Amanhã à tarde, na faculdade de Medicina, 1h30 da tarde, no campus 2 da Universidade, em frente ao Hospital São Vicente. Obrigada mais uma vez, bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Um mercado de trabalho retraído exige outra postura dos profissionais que buscam ocupar as vagas que ainda surgem. Foi esta a mudança necessária do perfil do trabalhador que norteou a pauta do programa Estúdio 4 desta semana. Bom, o programa vai ao ar hoje à noite, às 11 horas, e tem 2 reprises. Amanhã às 8 da noite e na sexta-feira às 11 horas da noite. Escadarias com um toque de arte. Depois do intervalo, a gente mostra aí o movimento para deixar Passo Fundo mais colorida. Nós já voltamos. Boletos vencidos agora podem ser pagos em qualquer banco, mas a mudança está acontecendo aos poucos. A nova regra já vale para boletos de 50 mil ou mais. Em setembro, o valor mínimo cai para 2 mil. O cronograma que prevê até dezembro todos os boletos com atraso de qualquer valor sejam aceitos, então, em todos os bancos. Até o dia 2 de outubro, os microempreendedores individuais, eles poderão parcelar suas dívidas. Quem está com a gente agora aqui no estúdio é o delegado regional da Receita Federal, Leandro Tessaro Ramos, que vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas bem simples a respeito deste assunto. Delegado, seja bem-vindo ao PFTV mais uma vez. Olá, Thaís, obrigado pelo espaço. Quem tem direito exatamente a esse parcelamento? Bom, os empresários que têm direito ao parcelamento são os microempreendedores individuais, que é uma categoria de empresas de micro porte, onde o faturamento anual ele está limitado a R$60 mil por ano e o empresário pode ter no máximo um funcionário. Então, é uma empresa bem pequena mesmo, aquele cozinheiro de pequeno porte, o artesão, o esteticista, o motoboy, quem desenvolve atividade praticamente em caráter individual ou no máximo com mais um empresário e, além disso, tem um faturamento anual de até R$60 mil. Ou seja, ele consome, né, ele gasta, recebe até R$5 mil por mês, fechando esse faturamento anual de 60 mil. Exato. Houve um incentivo por parte do governo, facilitando, né, para que muitas pessoas fizessem a abertura do seu MEI, né, o microempreendedor individual. Há números, delegado, de crescimento de microempreendedores individuais aqui na nossa região? Exato. Esse programa ele iniciou em 2009, né? A ideia é justamente de formalizar o pequeno empresário, a atividade informal. Hoje nós temos 34 mil empreendedores individuais na região de Passo Fundo, sendo 16 mil só na cidade de Passo Fundo. Para tu teres uma ideia, no estado nós temos 113 mil microempreendedores registrados e Passo Fundo, tendo 16, tem mais de 10% do contingente de todo o estado hoje. Bom, uma pena que há muita dívida também com relação por parte aí desses microempreendedores individuais. Quem optar, então, por colocar suas contas em dia com a Receita Federal, vai ter algum tipo de desconto? Sim. Hoje, para contextualizar, são em torno de 1,7 bilhões de reais em dívidas no Brasil só dos microempreendedores.
e o percentual estimado pela Receita Federal é que em torno de 60% desses empresários estão com débitos. Quem adere ao parcelamento, esse parcelamento especial, instituído pela IN 1713, a Instituição Normativa da Receita que criou o parcelamento, vai ter um desconto de 40% em todas as notificações que recebeu da Receita, aderindo ao parcelamento em 30 dias, ou no caso do empresário que já teve uma notificação e já recorreu administrativamente dessa multa, entrou com recurso, ele desistindo do recurso e aderindo ao parcelamento, ele ainda tem mais 20% de desconto. Não chega a ser os 40 originais, mas tem 20% de desconto ainda. De qualquer maneira, é um incentivo e tanto para quem precisa pagar suas dívidas. Exatamente. Acho importante traçar a regra geral. Esse parcelamento ele prevê 120 meses de prazo máximo para pagar as dívidas que foram existentes até maio de 2016. Então, todo o montante de dívidas anteriores a maio de 2016 podem ser parcelados em até 120 vezes, com o valor mínimo da parcela de R$50. Quais são os requisitos? O empresário ele tem que ter feito a declaração anual do Simples Nacional, que é uma declaração de imposto de renda simplificada, que ele faz lá no portal do Simples Nacional, que acessa pelo site da Receita. Tem que ter informado todos os débitos lá. E se ele tiver algum recurso judicial ou administrativo, ele tem que desistir desse recurso para poder parcelar, exatamente, dar andamento. Além disso, essa contribuição, o valor mensal que o contribuinte paga é de R$50 e o benefício previdenciário que ele vai ter no futuro é apenas a aposentadoria por idade e auxílio-doença. Se ele paga um valor a mais mensalmente para ter aposentadoria por tempo de contribuição ou para ter um benefício maior, ele também pode parcelar esses valores caso ele esteja atrasado. Só que esses valores ele tem que informar. Os demais valores, a partir do momento que ele declara no portal, na hora que ele informa o parcelamento, todos os débitos são puxados automaticamente e ele já consegue seguir com o processo todo pela internet. Delegado, o que acontece com quem não pagar essa conta? Bom, é uma modalidade excepcional, né? E ela prevê a inadimplência de no máximo 3 parcelas. Então, a partir de 3 parcelas sem pagar, consecutivas ou não, porque tu podes pagar a parcela de julho sem ter pago a de junho. Só que tu vai ter que quitar essa parcela de junho em algum momento. No momento que que o empresário atrasar 3 parcelas, consecutivas ou não, ele perde o direito ao parcelamento e o valor das multas que foi descontado, ele volta a ser exigível no valor total, e sem contar que perde esse prazo mais estendido. Por exemplo, um parcelamento normal ele tem 60 meses para ser pago, esse tem o dobro de tempo e uma parcela baixa de R$50. Uma oportunidade tanto. Exatamente, uma grande oportunidade que, infelizmente, não pagando, deixando de pagar 3 parcelas, ele acaba perdendo. Tá certo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho e boa campanha aí para a Receita Federal. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Já está disponível a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. De acordo com a Receita Federal, mais de 1.300.000 contribuintes devem receber de volta o imposto pago a mais no ano de 2016, que soma aí 2,5 bilhões de reais. Nesse lote, o pagamento será feito no dia 17 de julho. Outras informações no site da Receita Federal. Tomaram posse ontem os novos membros do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo. Bom, a Fundação ela é a mantenedora da universidade, do Centro de Ensino Médio Integrado aqui da UPF e também da UPF Idiomas. Os novos membros do Conselho Diretor e seus suplentes terão um mandato de 4 anos até o dia 12 de julho de 2021. Além da posse, também foi realizada a eleição da nova diretoria da Fundação. A atual presidente, que você vê aí na imagem, professora Maristela Capac, foi reeleita, assim como o primeiro vice-presidente, professor Alexandre Augusto Nienov. Como o segundo vice-presidente, quem assume é o professor Dirceu Lima dos Santos, que você acompanha aí na imagem. O mandato da diretoria é até 2019. E os conselheiros são Gerson Luiz Trombeta e Marlova Fuga. Também Alexandre Augusto Nienov e Márcia Borba, Jussara Morandini Estrel e Charles Leonardo Israel. E Dirceu Lima dos Santos e Luiz Fernando Fritz Filho.
A temperatura está subindo aqui na região e pode passar dos 25 graus nos próximos dias. Veja mais então na previsão do tempo. Céu nublado para esta quarta-feira. A temperatura mínima é de 17 e a máxima alcança os 26 graus. A quinta-feira será de sol. A mínima é de 13 e a máxima alcança os 26. A UPF Idiomas está com inscrições abertas para cursos regulares para crianças de curta duração e preparatórios aos idiomas. Os idiomas são alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e libras. Dá para fazer a matrícula até 31 de julho. A UPF Idiomas fica na Avenida Brasil, em frente ao museu, ao Teatro Municipal. Outras informações pelo 3316 8510. Um toque de arte para valorizar espaços públicos de Passo Fundo. Os primeiros locais a receber essas intervenções foram as escadarias no centro da cidade. Veja como ficou. Essa não era a vista comum para as escadarias de Passo Fundo. De uns dias para cá, elas ganharam cara nova. A pintura das escadarias foi feita por artistas e voluntários da cidade. A galeria na antiga estação férrea nos possibilita o encontro desses artistas com mais frequência. E num desses encontros, né, um poeta, amigo nosso, sugeriu, disse, olha, Linjara, não é uma coisa nova, não é uma coisa que não exista, já existe, mas na nossa cidade não. E a gente abraçou, assim, gostou da ideia e foi atrás do poder público, pedir esses espaços, se existia a possibilidade de a gente pintar, e eles prontamente, né, entenderam. A iniciativa é da Confraria das Artes e tem o apoio da Prefeitura de Passo Fundo, além da escadaria da Rua General Neto, mais conhecida como Escadaria da Brama. Também já foi revitalizada a escadaria que fica dentro do Espaço Cultural Roseli do Alesque Preto. E o projeto ainda contempla a escadaria da Avenida 7 de Setembro. O investimento para execução é baixo, R$ 700, já que não há gastos com a mão de obra. Essa é uma ação que vem de encontro à estratégia da gestão do prefeito Luciano, no sentido de revitalização dos espaços públicos da cidade, né? É uma ação pequena, mas que demonstra essa preocupação. Havia um pedido aqui da comunidade do entorno, das empresas, dos estudantes que gostariam de ver esse espaço revitalizado. É um momento da cidade também repensar os seus espaços, e as escadarias dão essa oportunidade de a gente criar também um cartão postal novo para a cidade. Então, no meio de tantas sugestões, a gente topou com uma, então lá foi a borboleta. Aqui, como a escadaria era muito grande e tinha esse corrimão, a nossa ideia foi que ela ficasse alegre, né? Que ela ficasse colorida, que a gente conseguisse tirar aquele cinza. E daí, seguindo o padrão das borboletas, nessa então a gente vai ter flores. E uma outra iniciativa que também está colorindo Passo Fundo é da UPF. O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, o EMAL, há 2 anos, vem pensando na revitalização de um dos espaços mais ocupados na Praça Antonino Xavier, a praça do Hospital da Cidade. É a escadaria muito usada nos finais de semana como ambiente de lazer e convivência. A ideia veio para tornar o local mais atrativo. Por isso, está sendo pintado. 45 pessoas, entre voluntários e bolsistas do projeto, participam da ação. A mão de obra para a reconstrução de parte do espaço veio da Prefeitura e os materiais por meio de doações da comunidade. Jornalista, escritor, poeta, desenhista, dramaturgo e tradutor, Milor Fernandes produziu uma vasta obra, acessível e com grande lucidez crítica. Um pouco do trabalho do artista pode ser acompanhado no Sesc de Passo Fundo.
Esta mostra, construída de haikais, pequenos poemas escritos em 3 linhas horizontais que expressam não só a delicada sensibilidade oriental, mas as reações humanas, é um aperitivo do trabalho que Milor Fernandes nos deixou. Um pouco da arte do desenhista, escritor e poeta pode ser vista no Sesc de Passo Fundo. A exposição fica até o dia 31 de agosto e pode ser conhecida de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde e nos sábados, da 1 às 6 horas da tarde. É na biblioteca do Sesc. Hoje nós ficamos por aqui. Quer rever nossas reportagens? É só entrar na página da UPF TV no Facebook. Uma boa terça e até amanhã.